Olá, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar dos fito-hormônios. E agora faltam apenas 2 fito-hormônios, é isso aí. Um tal de ácido abscísico e etileno. Olha, só falta esses 2 e finish fito-hormônios. E esses aqui são bem tranquilos, são bem de boas, bem diferente lá da auxina, que era de dar medo, né? O horror dos fito-hormônios, milhares de funções. Esses aqui são mais de boas. Mesmo assim, a Pro resolveu dividir essa aula em 2 etapas. Então, na primeira, a gente vai falar sobre o ácido abscísico e numa segunda parte, o etileno. Bora conhecer um pouquinho desses fito-hormônios? Vamos começar então com o ácido abscísico. Olha, gente, é o ABBA! Será que é o ABBA do grupo musical? Bom, vocês devem estar aí falando assim, Jesus amado, o que essa Pro tá falando? Existe esse grupo ABBA? Existe. Pode ser que não seja do tempo de vocês, não é, porque não é nem do tempo da Pro, mas com certeza a mames, a avó, o vô, o papi de vocês, alguém já ouviu falar desse grupo ABBA. Mas esse ABBA que a gente tá aqui, esse ácido abscísico, é o hormônio, é um fito-hormônio lá das nossas plantinhas, que a gente vai estar chamando de ABBA porque a gente já tá íntimo desse fito-hormônio. E aonde que vai ser produzido esse fito-hormônio? Onde vai ser produzido o ABBA? Bom, galera, esse fito-hormônio, ele é produzido principalmente em condições de estresse. Seja porque tá lá aquele inverno muito rigoroso, temperatura muito baixa, ou então porque tem aquele estresse hídrico, e aí vai ser produzido esse ABBA. Principalmente na raiz, caule, folha, semente, mas lembrem, principalmente em situação de estresse. Isso aí. E transporte. Esse fito-hormônio ele pode ser de baixo para cima, naquele caninho que vai levar para cima o xilema, e também de cima para baixo, que é o floema. Então pode ser tanto pelo xilema como também pelo floema. Só que geralmente esse hormônio ele vai ser transportado principalmente via cima para baixo, então pelo floema. Aguenta só um pouquinho que tá acabando a bateria. Na verdade, a Pro só deixou esse tempinho para vocês ouvirem a musiquinha. É fofinha, né? É cute, né? Bom, mas para que serve esse ácido abscísico? O ABBA! Gente, lembra que nós conversamos na aula anterior que nós temos a auxina, a giberelina, a citocinina, que são hormônios estimulantes, que eles vão estimular o crescimento do vegetal, o desenvolvimento, ele é estimulador. O ABBA, ele já é um hormônio do contra. Enquanto esses estimulam, o ABBA, ele é um hormônio que vai inibir. Então, ele vai causar a inibição. E ele vai causar essa inibição porque ele vai reduzir o metabolismo. E onde que ele vai estar inibindo? Onde que ele vai estar atuando no vegetal? Principalmente nessas zonas aqui, na gema apical, que a gente sabe que a gema apical ela é responsável pelo crescimento longitudinal, o crescimento em comprimento. E também ele vai estar inibindo as gemas laterais, as gemas axilares, que seriam responsáveis lá pela ramificação, formação de galhos, formação de flores, formação de frutos. Então ele está inibindo. A gente fala que ele é um hormônio que ele funciona para manutenção da dormência dessas gemas. Dormência, Pro? É porque ela vai ficar em naninha? É quase isso.
Quando a gente fala que ele mantém a dormência, quer dizer que ele vai manter essas gemas basicamente nativas. Porque ele vai reduzir o metabolismo, vai impedir que haja o desenvolvimento, seja em comprimento, seja aqui na ramificação. Nossa, que coisa, né? Mauzão esse hormônio, coração peludo esse hormônio. Tadinha, mas será que esse hormônio ele só vai causar prejuízo? Ele é o hormônio do mal? Na realidade, galera, isso é bom para a plantinha. Esse hormônio, esse ABA, como a Pro falou, ele vai ser liberado principalmente em situação de estresse. Então, o que acontece? Lá pelas estações de outono, inverno, esse ABA ele é produzido com tudo. Ele vai estar lá mantendo a dormência das gemas, tanto apical como também da gema axilar. E mantém essa dormência até que as condições elas fiquem mais favoráveis, como por exemplo lá na primavera. E aí ela começa a ser estimulada e começa a se desenvolver novamente. Porque imaginem vocês, vamos supor que esteja a plantinha numa situação dessa, em que há escassez de água, ela tem um estresse hídrico horroroso, muito quente, e esse ABA estivesse inibido, ele estivesse impedido de funcionar. Os demais iriam continuar funcionando, iria continuar estimulando lá a gema apical, que iria fazer esse caule crescer longitudinal, crescer em comprimento, iria ter estimulação lá das gemas axilares, eu iria ter ramificação, e como vocês viram lá com a Profitarte, aqui nas folhas acontece transpiração. E imagina, numa situação dessa, sem água, calor horroroso e com muita folha, ela iria transpirar muito, ela iria perder muita água. E, meu amigo, não ia ter jeito, terninho de madeira. Ixi, agora foi literalmente, né? Realmente ela ia ser daqui para melhor, terninho de madeira, tchau, tchau, plantinha. E olha, tendo o ABA, sendo esse hormônio que ele é muito importante para esses estresses, ele teria impedido a estimulação dessas gemas, impedido que houvesse esse crescimento, tivesse essa ramificação, esse monte de folha, e que ocasionou a morte da plantinha. Da mesma forma, o ABA ele vai estar impedindo essa estimulação nesse tempo mais frio, inverno rigoroso, que também não é bacana para a plantinha. Então é bom ter esse ABA, é bom ter esse hormônio inibidor, beleza? Mas ele também atua lá na manutenção da dormência da semente, ou seja, ele vai inibir a germinação da sementinha. Aí, legal isso? Legal, vocês vão ver como que é bacana. Ele, na verdade, é até bonzinho com a semente, porque enquanto ele mantém a dormência da sementinha, ele ainda estimula o armazenamento de proteínas para esse embriãozinho. Olha que legal! Então, ele vai ficar mantendo essa dormência, inibindo a germinação da semente, até que tenha condições propícias para esse desenvolvimento. Então, ele impede uma germinação prematura. Para isso, ele vai reduzir o metabolismo a taxas bem baixas, a uma taxa basal, só para manter realmente ele ali. E aí, quando tudo fica bom, condições propícias, entra em ação 2 hormônios. A giberelina para quebra da dormência e a citocinina que ajuda no desenvolvimento do embriãozinho. Estão lembrados? Giberelina, germinação da semente. Então ela vai estimular aquelas enzimas para quebrar macromoléculas que vão servir de matéria-prima para o embriãozinho poder crescer e se desenvolver. E a citocinina, por sua vez, é o outro hormônio da germinação, que vai estimular as divisões mitóticas para aumentar em número de células para ter o crescimento desse embriãozinho. Mas guardem, giberelina quebra a dormência da semente, enquanto que o ABA faz o quê?
mantém a dormência da semente. Ele inibe a germinação da semente até que as condições sejam propícias para que haja essa quebra da dormência, germine, cresça e se desenvolva. Beleza? Então, como a Pro já falou, aqueles 3 hormônios, a auxina, a giberelina, a citocinina, elas estimulam esse crescimento, o desenvolvimento do vegetal. Se a gente for lembrar das funções que falamos até agora do ABA, ele mantém a dormência das gemas, tanto a gema apical como também a axilar. Ele mantém a dormência da semente, impede a germinação. Então, no final das contas, ele fazendo isso e reduzindo o metabolismo, a gente pode dizer que ele é um hormônio que vai inibir o crescimento, inibir o desenvolvimento do vegetal, beleza? E aí vem uma função também bem importante do ABA, porque imagina, vamos pegar de novo aquela situação de estresse hídrico. Olha a situação que está esse vegetalzinho, olha o naipe do local, pouca água, mega hiper calor. Com certeza a plantinha com folhas, ela iria perder muita água, iria transpirar demais e poderia ocasionar a morte dessa plantinha. Mas nós temos o ABA, tem o ABA entrando em ação ali, porque o ABA, galera, quando a gente tem essa situação de estresse hídrico, ele vai atuar numa estrutura muito mega hiper importante, é essa daqui. Nossa, que estrutura esquisita, né? Não parece nada vegetal. Não parece um olho? Gente, será? Será que é o olho que tudo vê? Daqui a pouco, não falo nada se o Frodo não tá entrando aí no pedaço. E não é que entrou? Jesus amado! Será que essa estrutura que tá lá fazendo o inferninho lá da plantinha é o olho que tudo vê? Esse olho do mal do Sauron, do Senhor dos Anéis? Será? Não, né, gente? Embora pareça um olhinho, isso aqui nada mais é do que o estômago, que está presente geralmente na face abaxial da folha, na face de baixo da folha. Então, esse estômago, que a Protati, inclusive, já falou com vocês, ele vai ser formado pelas seguintes estruturas. Nós temos aqui 2 celulinhas que estão guardando esse buraquito. Essas celulinhas, como está guardando esse orifício, a gente chama de células guarda. E esse poro, esse orifício, a gente vai dar aquela valorizada, não vai falar só, né, poro, buraco, não, né? Biologia gosta de valorizar. A gente vai chamar isso daqui de ostíolo. E em volta da célula guarda, a gente tem essas celulinhas aqui, que a gente chama de células subsidiárias ou células anexas. Então, o que essa estrutura tem a ver com esse estresse hídrico? O ABA, ele vai estar atuando nessa estrutura, que é onde tem trocas gasosas, mas acaba saindo água também, água no vapor de água, né, na verdade. E quando a gente tem esse estresse hídrico, o ABA, ele vai atuar no fechamento do estômago, ele vai fechar o ostíolo, vai fechar o poro para impedir que haja essa transpiração, essa perda de água. Então, como que tudo isso acontece? Aguenta aí que a gente já vai dar aquela recapituleba, vocês já viram isso, mas a gente vai retomar como que é esse fechamento, o porquê que causa o fechamento desse ostíolo. Mas antes, a Pro vai trazer uma animação que mostra essa abertura e o fechamento do estômago. Só vamos ver se a professora consegue, porque olha, o negócio é bicho feio, bem difícil, viu? Não é fácil não. Vamos ver se eu consigo pegar bem rapidinho, vamos lá. Procura, cadê você? Aí, só um pouquinho, pessoal, que o sistema é bruto, rústico aqui, principalmente a teclinha do lado. Senhor, vai dar certo, vai dar certo. Vai, aparece.
Foi? Olha aí, gente, célula guarda tá abrindo, tá formando porinho lá. Isso porque essa célula guarda, ela fica cheia, ela fica túrgida, é como uma bexiga. Agora, murchou, fechou esse ostilo. E existia água. Quando tá cheio de aguite aqui, a bexiga enche, fica túrgida, forma o porinho. Sai a água da bexiga da célula guarda, o que acontece? Murcha. Mas por que isso acontece? Olha aí. Então, quando nós temos esse estresse hídrico, o ABA, ele vai estimular a saída do íon potássio que está aqui dentro da célula guarda. E vai saindo esse íon, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Olha lá o que acontece. Eu tenho uma diferença de concentração. Aqui eu vou estar cheio desse sal. Eu vou ter uma concentração maior aqui fora do que aqui dentro. Concentrações diferentes. O que acontece? Não dá, né? Tende a tentar equilibrar essas concentrações. Para isso, o que vai ter que acontecer? O quê? Saída de água. Então, vai para equilibrar a concentração, sair a água que está aqui dentro da célula guarda, da bexiguinha, vai saindo para equilibrar as concentrações. Só que à medida que vai saindo essa água por osmose, vai murchando, vai diminuindo essa bexiguinha, essa célula guarda. E à medida que vai murchando, vai fechando o poro, vai fechando o ostilo, beleza? Então o ABA atuou, estimulou a saída do potássio, aumentou a concentração externa de sais, para equilibrar as concentrações, sai água por osmose, a célula guarda que estava túrgida de água, cheia de água, como está perdendo água, vai ficando mais murchinha e aquele porinho vai fechando. E com isso, galera, nós vamos evitar que a plantinha perca água por transpiração, beleza? E agora, só para dar aquele resuminho, um fechamento, nós dizemos que o ácido abscísico, o ABA, né, para os íntimos, eles têm essas principais funções. Primeiro, como a gente já viu, ele induz a dormência de sementes e gemas. Ele causa a manutenção dessa dormência. Ele vai inibir o desenvolvimento dessa gema apical, da gema axilar e da germinação. E isso, para que ele consiga fazer isso, ele tem que reduzir o metabolismo. No final das contas, se ele está inibindo a germinação da semente, inibindo o desenvolvimento da gema axilar, da gema apical, eu vou ter ali uma inibição do crescimento dessa plantinha, uma inibição do desenvolvimento desse vegetal. É ruim? Não, isso é bem importante que aconteça nas situações de estresse, porque impede a morte da planta. E uma estrutura que a gente viu que sofre influência do ABA, uma importante função na real, já caiu várias vezes no vestibular, é que o ABA, ele vai influenciar, ele vai estimular o fechamento do estômago, como lá na situação de estresse hídrico, estimula a saída de potássio lá da célula guarda, para equilibrar as concentrações, sai água por osmose lá das células guardas, causando o fechamento do poro, o fechamento do ostilo, já que as células guardas vão ficar murchinhas. Beleza? Joinha? Terminamos o ABA e partiu o próximo hormônio, que vai ser o etileno. Então, guarda aí só um pouquinho, vão lá tomar uma aguinha e voltem logo em seguida. Belezinha? Até daqui a pouco!